Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 107 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Em um relacionamento com Yeshua, nosso noivo. Este episódio tem uma ligação com os episódios 104 e 105. Vivemos numa relação de crescimento com Yeshua, passando de revelação a revelação, embora, claro, agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. No episódio 104, falei sobre como podemos conhecer intimamente Yeshua como nosso Salvador, provedor, médico, noivo judeu e legislador. E neste episódio, quero falar separadamente sobre um relacionamento com Yeshua como nosso noivo. Por quê? Porque este é um assunto pouco conhecido e falado, e eu quero sensibilizar vocês para este fato. Claro que sabemos pelas Escrituras que ele é o nosso noivo, mas também podemos o conhecer intimamente neste sentido de noivo. Vamos à minha experiência. As 2 primeiras vezes que Yeshua se apresentou para mim como meu noivo, eu só percebi isso muito mais tarde. Após o nascimento do meu 5º filho Luca, que é deficiente, ouvi em mim, ainda no hospital, no meu leito pós-parto: escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. Salmos 45:10. Até então, eu não conhecia esta palavra da Escritura, e muito menos sabia que era do Salmo 45, que é o Salmo do casamento. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna, e assim encantará tua beleza o rei, e sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante a ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes, mais que em suas vestimentas recobertas de ouro, está em seu interior a dimensão de sua honra. Com trajes bordados com ouro, é conduzida perante o rei. As virgens de seu séquito o acompanharão, e com regozijo e grande emoção entrarão no palácio do rei. Salmos 45, 10, 15. Muito mais tarde, ouvi de Yeshua em uma noite que deveria ler o Salmo 137, 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. E foi somente 10 anos mais tarde que soube que um noivo judeu diz este versículo à sua noiva na cerimônia do casamento. Com ambas as escrituras, Yeshua se apresentou então a mim como meu noivo. Depois veio um momento muito especial, e quando eu realizei, eu estava conhecendo Yeshua como meu noivo. Se você lembrar da sua fase como noiva, lembrará certamente que foi uma época diferente de todos os outros tempos da sua vida. E assim foi durante este tempo com Yeshua. Yeshua me deu joias durante este tempo. Encontrei um anel de noivado em um grande parque de água quente em Caldas Novas, no Brasil. Uma metade do anel era prata, que representa a salvação, e a outra metade era ouro, que representa a glória. A metade dourada do anel foi gravada com 3 linhas finas e 3 pequenos buracos, como se fosse uma preparação para colocar as pedras, mas não havia pedras. Ouvi dizer que os anéis de noivado judeus são sem adornos. Isso significa que não há pedras. No interior do anel foi gravada uma linha sem fim, o que me fez lembrar a eternidade. De repente, na nossa roda de oração, havia uma pérola no chão à minha frente e encontrei outra pérola lá durante o intervalo de uma conferência que estávamos participando. Outra vez, eu estava voltando de uma reunião de oração em Jerusalém
quando ouvi uma mulher atrás de mim pedindo em inglês para eu esperá-la. Quando ela chegou até mim, ela me entregou um colar e disse: "Comprei este colar aqui em Jerusalém, mas Jesus disse para eu te dar." Era um colar de ouro e prata com uma coroa. Durante este tempo, também vivi uma viagem especial a Israel. No período que antecedeu a viagem, eu orei muito e perguntei a Yeshua se deveria mesmo participar desta viagem. Pedi a Yeshua um sinal num determinado dia, e deveria ser exatamente nesse dia, e que deveria ter algo a ver com seu povo. Nesse dia, chegou uma encomenda dos Estados Unidos, com um livro que eu tinha encomendado, O Casamento Judeu de Antigamente, de Jamie Lash, e havia uma nota do autor pedindo desculpas por eu ter encomendado o livro há 2 anos e ele só ter me enviado agora. O timing foi perfeito e o título do livro anunciou, sem que eu percebesse naquele momento, o tema da viagem. A viagem foi organizada por Robert Stearns, dos Estados Unidos, e eu era a única alemã. Logo no primeiro dia, nos falaram no ônibus que deveríamos escrever um diário de viagem. Eu pensei logo que eu não faria isso, mas o Ruach HaKodesh disse que eu iria escrever o diário e que ele também daria um tópico diferente para escrever. Todos os dias seria sobre o noivo, a noiva e sobre casamento. Quando ouvi isso, é claro que fiquei empolgada, porque era o meu tema. E assim aconteceu. Alguém, todos os dias, me contava algo sobre um noivo e uma noiva. Na viagem de ônibus para Jerusalém, comecei de repente a chorar muito. Senti que não era eu que estava chorando, mas sim o Ruach HaKodesh através de mim. E ouvi dentro de mim as palavras: "Quem cuidará da minha noiva judia?" Pude sentir um pouco da dor do Messias, que foi muito intensa para mim. Isto me levou à organização da conferência O Evangelho Primeiro aos Judeus, após o meu regresso à Alemanha. Mas de volta a Jerusalém, ali Yeshua havia preparado algumas surpresas para mim. Ficamos no Hotel Dan Panorama e nos reunimos no ônibus para um passeio de um dia. Lá, um judeu ortodoxo me abordou e perguntou de onde eu era. Da Alemanha. E eu era a única que não era dos Estados Unidos. Foi como se ele tivesse me tirado do grupo através das suas perguntas. Antes de sairmos, ele me disse que esperaria por mim na recepção à noite. Era um judeu ortodoxo, que normalmente não fala com mulheres estrangeiras, porque são impuras aos seus olhos. No dia seguinte, por acaso, eu o vi na recepção, e mesmo ele estando ao telefone, ele parou a conversa e me convidou para um passeio noturno. Ele me levou até a carruagem no Parque Montefiore, e a única coisa que me falou no caminho até lá foi: "Eu fico feliz quando estás feliz." Essa história não faz qualquer sentido aos olhos humanos, mas para os ouvidos espirituais soa assim. O meu noivo, isto é, Yeshua, me mostrou Jerusalém à noite e me conduziu como judeu à carruagem do casamento e me diz que está feliz quando eu estou feliz. Esta foi a mensagem deste encontro com o judeu ortodoxo, e todas as pessoas às quais perguntei me garantiram que um judeu ortodoxo não se aproximaria de um estrangeiro. Alguns perguntaram se não se tratava de um anjo. Depois, sempre que estava em Jerusalém, eu via um casal de noivos neste local junto à carruagem no Parque Montefiore. Quando a viagem terminou, fiquei em Jerusalém por mais 2 dias. No penúltimo dia, fui à recepção pela manhã, onde o funcionário do hotel me disse que o taxista estava lá para me levar a Tel Aviv no dia seguinte. Nessa manhã, o taxista me levou até a casa de uma amiga, e eu pedi que ele fosse me buscar lá novamente. Quando o chamei, ele me disse que estava a caminho de Tel Aviv e que não podia vir me buscar. Um homem que estava me observando na rua me perguntou para onde eu queria ir e disse que poderia me levar até o Museu de Israel.
No museu, que era tão grande que você poderia passar dias, o Ruach HaKodesh me guiou para uma grande exposição de casais de noivos, casais germano-judaicos e muitos outros. Fiquei surpresa. O tema foi novamente noivo, noiva e casamento. Às 2h30, o Ruach HaKodesh me disse para deixar imediatamente a exposição e ir lá para fora. Lá fora não encontrei nenhum táxi. Enquanto esperava, vi um táxi chegando de longe. E quem era? Era exatamente o taxista que havia me levado até a casa da minha amiga de manhã. Ele falou comigo que era crente e que Yeshua falou para ele ir até um museu de Israel me buscar. O taxista não sabia que eu estava lá. Então, o meu noivo celestial chamou um táxi para mim. Fiquei profundamente emocionada com esta viagem com o tema noivo, noiva, casamento. Começando pelo livro, depois o diário da viagem com o tema, o encontro com o judeu que me levou à carruagem de casamento, a exposição no Museu de Israel com o mesmo tema e o desejo no meu coração de alcançar a sua noiva judia. No final, foi também este desejo que me levou à missão de fundar a rede de oração, patrocínios de oração para as sinagogas judaicas, cujo único objetivo de oração era que os judeus pudessem reconhecer o seu Messias. Esta viagem a Israel é uma das viagens mais preciosas que tive o privilégio de experimentar em Israel. O meu noivo judeu estava vivo em mim, que também acabou me levando a fazer techuvá e a regressar às raízes da minha fé, assim como escrevi em alguns livros, como o Matrix do Messias. Posteriormente, conheci mais lados de Yeshua e continuo aprendendo mais, mas conhecê-lo intimamente como noivo é uma das experiências mais preciosas que tive o privilégio de ter. Sejam todos ricamente abençoados.